Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo podcast da série Inovação e Educação, Tecnologia, Inteligência Artificial e o Futuro da Sala de Aula. Eu sou Michele Birk e hoje a gente vai falar de um tema que está no centro de uma das maiores transformações da nossa época, a relação entre tecnologia, inteligência artificial e educação. No mundo inteiro, governos, escolas e famílias estão tentando entender o que fazer com uma mudança que chegou rápido demais para os ritmos tradicionais das instituições. A IA já está na sala de aula, seja pelas mãos dos estudantes, que usam ferramentas como o ChatGPT para fazer trabalhos, seja pela mão dos professores, que ainda não sabem muito bem como lidar com isso. E o Brasil, como sempre, enfrenta esse desafio com uma camada a mais de complexidade: desigualdade de acesso, formação docente insuficiente e um sistema educacional que ainda digere reformas anteriores. Mas há também movimentos muito concretos acontecendo. O novo Plano Nacional de Educação foi promulgado. O Conselho Nacional de Educação aprovou uma proposta para regular o uso da IA nas escolas. Grandes empresas de tecnologia estão anunciando investimentos em capacitação de educadores. O debate está vivo e é urgente. Para ajudar a qualificar essa conversa, trouxe uma convidada que conhece esse território de dentro, Samantha Pineda, advogada com profundo conhecimento em legislação educacional e políticas públicas e também diretora institucional da De Olho. Samantha, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme falar contigo. Como eu já te falei outras vezes, eu sou grande fã do teu trabalho, da profissional que você é e da pessoa que você também é. Então, começo já te perguntando: quando a gente fala em alfabetização digital, existe uma tendência de reduzir o tema a algo técnico, saber usar um aplicativo, navegar numa plataforma. Mas qual é, de fato, o impacto da alfabetização digital ou a falta dela? Estamos falando de saber usar tecnologia ou de compreender como ela molda comportamentos, relações sociais e o próprio consumo de informações pelos jovens? Michele, obrigada. Uma delícia essa tua abertura, né? Eu ter uma fã tão qualificada. Muito obrigada. Eu acho que a gente soma muito. Eu admiro demais teu trabalho também, tua doação. E acho que é um grande papel, né, que a De Olho está fazendo. Nós que somos aí da diretoria da De Olho, nós somos muito fãs do trabalho da De Olho e a gente tem nas diretoras, eu acho que um pouco dessa coisa da admiração do espelho. Então, obrigada pelas palavras, pela oportunidade. E eu acho que essa questão de falar sobre não só a parte de IA, né? Estamos falando de inteligência artificial, mas de tecnologias mesmo no Brasil, ela é um grande desafio. E essa pergunta ela vem num momento muito específico, né? A gente está falando de ensinar a usar computador, a gente está falando de TI, a gente está falando, ou nós estamos falando para uma sociedade que já está sendo moldada pela IA. Porque eu vejo, eu tenho filho adolescente, eu convivo com algumas crianças também em trabalhos que faço, de educação ambiental principalmente, e eu percebo que hoje tudo se pergunta para o ChatGPT, tudo se pede um resuminho para o notebook LM. Então, não estamos reduzindo a questão de uso de IA nas escolas, não podemos reduzir a questão de uso de IA nas escolas a ensinar uma ferramenta. Nós precisamos entender que a tecnologia está sendo moldada agora por uma nova fase. É igual quando chegou a internet na nossa vida. É igual quando chegou o telefone celular na nossa vida. Transformou. E a IA, eu acho que é essa revolução. Colocarmos isso dentro da sala de aula não é uma escolha. A escolha é de que forma faremos isso. Mas acho que realmente é uma questão imprescindível que vai fazer a diferença não só para os professores, que agora vão ter que aprender a lidar com essas ferramentas, quanto para os alunos, e que vai fazer diferença, na minha opinião, sobre a questão do que a gente tem hoje no Brasil, que é esse abismo social. Se nós não colocarmos nas escolas, principalmente públicas, essas ferramentas para que elas estejam no dia a dia dessas pessoas, nós vamos ter um problema grave de aumento do abismo social que nós já temos no Brasil. Então, a IA ela precisa reduzir isso. Quanto mais a escola pública entender que a IA pode reduzir essas diferenças sociais, mais nós vamos ter ferramentas para que isso aconteça, porque é nesse ambiente em que todo mundo é igual. Então, não é escolha, né? Eu acho que realmente nós temos que colocar isso como imprescindível hoje. É um desafio e tanto.
Sim. E nós temos aqui conosco uma novidade concreta. O Conselho Nacional de Educação aprovou recentemente uma proposta para regular o uso da inteligência artificial nas escolas, tanto na educação básica quanto no ensino superior. O que nós podemos esperar dessa legislação? Ela chega no momento certo? E quais são os pontos de atenção que você, Samantha, já identifica? Olha, não só no momento certo, Michele, ela chega nos 47 do segundo tempo aí, para que a escola consiga acompanhar essa transformação, né, esse tanto de informações, porque o que a gente percebe é que quando se começou a falar em IA, existia um tipo de IA. Hoje, e não faz, vamos olhar aqui para 2 anos atrás, já houve uma grande transformação. Então, eu acho que o Conselho precisou correr com isso, essa regulamentação, acho que ela chega no momento imprescindível, é preciso que a gente olhe para isso com urgência. E eu acho que a gente precisa destacar alguns pontos, eu até elaborei, porque a regulamentação ela é bastante complexa, mas eu acho que as coisas primeiras que a gente precisa falar é no que vem se discutindo por aí. Primeiro, proteção de dados dos estudantes. Nós estamos falando de crianças, estamos falando de adolescentes, então é lógico que nós temos que ter uma preocupação, porque, olha só, tem muita gente usando, por exemplo, a IA como terapeuta. Olha, eu passei por isso, o que que eu faço? Tem muita gente, adolescentes e crianças, perguntando que marca consome. Então, essa regulamentação, ela precisa olhar para essa realidade com uma verdade de entender que os dados desses alunos precisam ser protegidos. O segundo coisa é uma prevenção que a gente chama dos vieses algorítmicos, né? Porque a inteligência artificial são algoritmos que trazem respostas por probabilidade. E é óbvio que se nós temos, por exemplo, numa dada época, muitos comentários, muitas informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, vamos lembrar aqui que nem tudo que a IA responde é verdade, né? Porque o algoritmo, ele vai pelo maior número de vezes que aquelas palavras estão juntas, dizendo isso de uma maneira muito simples aqui para um público leigo entender. Então, se eu tenho palavras ou expressões ou coisas muito repetidas, a IA ela tende a buscar isso. A gente chama de viés algorítmico, por exemplo, alguma discriminação que está acontecendo naquele momento. Então, a gente viu aí algumas coisas, né? Numa época, houve uma grande campanha contra racismo, quando lá na Espanha, o Vini Júnior foi vítima de racismo. Se a gente não cuidar desses vieses que o algoritmo pode trazer, a gente pode trazer para dentro algum tipo de viés daquele momento. Então, acho que essa regulamentação também cuidou dessa parte. E o terceiro que eu destaquei é evitar, e isso é super importante, que a tecnologia substitua o desenvolvimento dessas crianças. Nós temos que lembrar que o componente humano, ele não é substituível. O professor, ele ainda é a peça fundamental nisso. Então, eu vejo que essa regulamentação trouxe esse olhar, essa preocupação de não substituir o componente humano e de não substituir o desafio cognitivo que essa criança tem de aprender a pensar. Porque você fazer uma pergunta e obter uma resposta não te dá esse caminho construído de chegar a uma resposta. E o que essa regulamentação tentou trazer foi isso, né? Mesclar, arrumar um equilíbrio entre ter que regulamentar, porque não tem como não, mas não regulamentar demais também, para não sufocar essa necessidade do desafio de construção da cognição das crianças e dos adolescentes. Realmente é um caminho bem desafiador e um caminho longo que nós estamos enfrentando. E agora, Samantha, uma pergunta que muita gente faz e que tem respostas bem diferentes, dependendo de com quem você fala. O Brasil está atrasado na aplicação da IA na educação básica? Estamos correndo atrás do tempo perdido em relação a outros países? Ou há algo que estamos fazendo diferente que pode até ser uma vantagem para nós? Ai, é triste, mas a gente está atrasado, Michele. A gente está um pouquinho atrasado se a gente for olhar, claro, para países
como os Estados Unidos, Singapura, que a gente sempre fala na De Olho sobre Singapura, né, que é um exemplo de transformação de educação. Então, de fato, eles já incorporaram essas tecnologias de uma forma estruturada dentro da educação básica, da educação de ensino médio deles. Eles têm capacitação, tem vários países, né, China, Coreia, que trazem uma capacitação muito forte desses professores para levar essas tecnologias, e eles têm algumas regulamentações que acabam dando uma liberdade pela maturidade da implantação dessa inteligência artificial. Então, é aqui que eu acho que a gente está atrasado. Hoje, nós não temos uma autonomia desses professores para decidir onde e quando usar a IA, porque eles ainda não estão maduros nesse processo. Então, eu vejo que o Brasil está atrasado, mas ele pode chegar lá. No momento em que a gente conseguir colocar isso na mesa para que esses professores sejam capacitados a usar essas ferramentas em momentos certos, e a gente tem IA que desenha melhor, tem IA que define melhor a parte histórica, tem IA que faz resumo, tem IA que faz imagem. Então, nós temos um arcabouço, uma caixa de ferramentas, a gente sempre chama de IAs diferentes para diferentes fins, que se a gente conseguir colocar toda a capacidade criativa que nós temos no Brasil, pensa só, dentro da capacidade de uma IA para dar aula e trazer exemplos e trazer a vida realmente, até puxando para a inclusão educacional que a gente precisa no Brasil, eu acho que a gente pode alcançar e ultrapassar esses países, mas a gente está atrasado, nós já começamos tarde, vamos ter que correr atrás do prejuízo. Realmente. Vamos lá, então. E tem uma pergunta que atravessa gerações, eu me lembro dela ser muito comum na minha geração, e agora, novamente, ela aparece aqui, que a IA colocou de volta, né, no centro do debate, que é a empregabilidade. A inteligência artificial é uma ameaça real aos postos de trabalho, ou é, como alguns defendem, uma porta de entrada para os empregos do futuro? E o que isso significa concretamente para o que ensinamos nas escolas hoje, Samantha? Eu acho que nunca nada é tão... Por isso que essa pergunta, né, é muito difícil de responder, porque nunca nada é tão absoluto. É óbvio que algumas profissões vão ter menos procura, e a gente já está assistindo isso, né? Nós estamos vendo, por exemplo, escolas de inglês estão tendo menos procura porque tem muita gente fazendo inglês com IA. Eu sou advogada. Tem respostas que eu busco e eu sou uma usuária, eu faço um MBA em inteligência artificial e eu sou uma usuária contumaz da inteligência artificial de várias ferramentas. Tem muitas coisas que eu não preciso mais de um estagiário, assim como o meu cliente não precisa perguntar para mim. Então, eu acho que nós vamos ter uma transformação no campo de trabalho. Algumas profissões vão ter que se reinventar, né? Professores de línguas vão ter que se reinventar. A gente tem tal uma que eu não vou fazer merchandising aqui, uma merchan de graça aqui, mas nós temos uma que tem um bichinho lá que a gente conversa com ele todo dia, ele vai evoluindo a gente no inglês. Mas vamos lá. Eu tenho direito ambiental, mexo com direito ambiental e com educação. Eu preciso de aula de inglês específica para esses temas e que tragam exemplos do mundo real para mim e me coloquem nos reais desafios. Então, se um professor trouxer um diferencial nesse sentido, de colocar esse tipo de, até da ferramenta da IA para trabalhar para ele conseguir me oferecer uma nova ferramenta, ele se reinventou nesse campo. Então, eu acho que sim, nós vamos ter, sim, algumas profissões que vão ficar menos utilizadas, mas esses profissionais têm formas de se reinventar. E nós vamos ter um maior número de pessoas atendendo uma demanda, só que quem me garante que essas pessoas sabem fazer as perguntas certas para a IA? Então, não adianta eu substituir um funcionário por uma IA se eu não sei fazer o prompt correto para ela me dar a resposta correta. E isso vai ser uma nova profissão. Então, acho que vai ser só uma transição entre profissões que já existem e que serão menos utilizadas, para aquelas profissões que vão se modernizar, que vão se reinventar para utilizar esse tipo de ferramenta. Exatamente.
Eu tô aqui, vou fazer uma pergunta depois para você que nós não tínhamos combinado, mas ela está querendo sair aqui. Bora? Samantha, e conectando tudo isso que nós discutimos, como essa discussão sobre tecnologia e inteligência artificial está presente no novo Plano Nacional de Educação, que foi promulgado recentemente? O Plano Nacional de Educação conseguiu capturar a urgência do tema? E o que cabe agora a estados, municípios e escolas para transformar o que está no plano em realidade na sala de aula? Michele, deu trabalho, mas a gente conseguiu, né? A Diolio atuou muito fortemente na proposta que tinha do Plano Nacional de Educação. Lembrando a quem nos ouve, o Plano Nacional de Educação ele é válido por 10 anos. Então, olha que desafio, né? Se há 2 anos atrás nós tínhamos uma IA que hoje já está transformada, imagina daqui 10 anos. E o que a gente conseguiu, o que nós percebemos no novo plano, é que o fato de ter metas e de ter ferramentas, metodologias para atingir essas metas, ele abriu para o uso da IA, sim. Porque quando eu coloco mecanismos de acompanhamento, por exemplo, para verificar as coisas que estão previstas no plano como metas, eu posso fazer isso com IA. E nós não tivemos diretamente citado o uso de IA dentro do plano, mas muitas coisas que tinham métodos amarrados e fechados um processo, um procedimento muito burocrático, ele vai poder ser substituído por IA quando a gente olhar a forma de cumprimento dessas metas. Então, quando trazemos, por exemplo, a questão de ter que acompanhar os resultados da educação brasileira, terem que acompanhar os principais indicadores dos testes internacionais. A gente fala de PISA, de Pears e de Teams. Nós temos como fazer algum tipo de adequação do nosso currículo, olhando a nossa base curricular, que está lá já pré-estabelecida, para que a gente consiga alcançar essas metas. O caminho pode ser dado por IA. Quem quiser fazer esse planejamento dentro de um município, dentro de um estado, e colocar, vamos lá, vou dar o prompt aqui para as pessoas. Eu tenho essas metas para atingir, o meu currículo é trabalhado dessa forma, com esses profissionais. O que eu posso fazer para implementar? O que eu tenho para colocar aqui para melhorar esse desempenho e atingir essa meta? Usando aquela metodologia que vai ser oferida, por exemplo, que a gente queria muito que fosse oferida pelo Tribunal de Contas. Certamente que você vai ter uma metodologia determinada com muito mais assertividade. Então, o Plano Nacional de Educação, ele traz uma forma pedagógica, eu diria, de uso dessa IA, e ele abre metodologias que eram engessadas para que a gente consiga usar e não fuja, pelo contrário, para que a gente incorpore essas tecnologias, inclusive em sala de aula. E agora, então, eu faço a pergunta que estou curiosa para saber a resposta. Vamos lá. Samantha, isso tudo, você como uma grande estudiosa do assunto, uma profissional da área do direito, isso tudo te assusta ou te encanta? Ah, pergunta boa. Eu acho que é um mix, e isso eu acho que todo mundo sente, né? É uma mistura, porque eu tenho um escritório que tem 25 anos. Eu tenho 52 anos. Para mim é difícil, né? Aprender de novo, me colocar de novo em uma situação de aluna para aprender uma ferramenta que muitas vezes eu acho que não vai responder igual a mim. Mas às vezes essa ferramenta me traz coisas que inovam para mim. Então eu acho que eu tinha medo, isso me assustava, quando eu não conhecia. E esse medo me levou a me aproximar dessas tecnologias para conhecer. E agora que eu as conheço, isso me encanta. Me encanta porque eu sei que eu vou poder prestar um serviço de mais qualidade em menos tempo, que eu vou poder diversificar a forma do meu trabalho, tendo um pouco menos de esforço e um pouco mais de sabedoria. Eu acho que os bons profissionais, eles vão ficar encantados se eles conhecerem as ferramentas, assim como bons professores, bons alunos, e aqueles que tiverem um medo disso, eles vão permanecer com medo se eles não se aproximarem para conhecer. Mas se você conhece a inteligência artificial, eu acho que é encantador. Olha só que interessante, um ponto interessante que realmente aquilo que nós desconhecemos, nós tendemos a não gostar. É assim também com a inteligência Exato. artificial.
Samantha, e tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que te chama a atenção sobre esse assunto? Michele, eu acho que a gente precisa olhar para o mundo, né? Nós estamos num mundo que tem conflitos armados, grandes, gigantes, conflitos sociais, né? A gente fica pensando, meu Deus, e agora? Porque parece que os abismos estão maiores, né? Os ricos e pobres, uma polarização, enfim. Eu acho que a gente precisa olhar para a inteligência artificial como uma aliada na desconstrução desse mundo que parece que não deu certo, entre aspas. Porque quando a gente olha para um regime totalmente socialista, como Cuba, como Venezuela, a gente diz isso não dá certo. Quando a gente olha para um regime totalmente capitalista, como os Estados Unidos, por exemplo, eu não digo que o Brasil porque eu não considero, mas a gente vê que isso parece que também não deu muito certo, porque existe muita pobreza, existe muita falta. Mas quando a gente olha para alguma coisa tipo Dinamarca, alguns regimes que são capitalistas, mas que dão muito valor à parte social, fizeram um mix disso, a gente dizia, meu Deus, é impossível a gente chegar lá. E eu acho que a inteligência artificial veio como uma ferramenta para tornar esse impossível mais próximo. Então, se nós olharmos para a necessidade de equilíbrio, para a necessidade de oportunidades para as pessoas que não saíram do mesmo lugar que nós, a gente gosta de falar em meritocracia, mas se o sujeito saiu de uma comunidade e estudou só em escola pública, ele não dá para a gente medir com a mesma régua do que aquele que saiu de um lugar diferente, estudou só em escolas boas, particulares e etc. Eu acho que a gente consegue nivelar melhor se a gente usar a inteligência artificial indiscriminadamente. Ela precisa estar presente nas escolas públicas para que a criatividade, para que o talento dessas crianças possa ser usado com essa ferramenta que facilita a meritocracia, porque ela alcança um pouquinho mais aquele que estava com maiores, melhores oportunidades. Então, eu vejo a inteligência artificial como uma esperança da gente diminuir os abismos sociais e acho que a gente precisa estimular muito o uso dela nas escolas. Ai, que legal, que bom. Que bom falar contigo, Samantha. Muito obrigada, em nome da De Olho no Material Escolar. Essa conversa mostra que o debate sobre tecnologia e educação não é uma discussão do futuro, é uma discussão aqui, né, de hoje, do presente, que precisa acontecer agora, tanto nas escolas, nas políticas públicas, também aqui nesses espaços como o nosso. E o que fica dessa conversa é que não existe uma resposta simples. A tecnologia não é por si só nem salvação, nem ameaça. O que define o seu impacto é a forma como a sociedade, especialmente a escola, decide lidar com ela, com consciência, com formação, com legislação adequada e, sobretudo, com o estudante no centro. Seguimos acreditando que boas decisões precisam ser orientadas por evidências e que a educação não é uma pauta do futuro, é uma pauta urgente do presente. Muito obrigada mais uma vez, Samantha, por estar aqui conosco e até o próximo episódio. Até, obrigada, eu que agradeço. Tchau.